Ok, sétimo ano. Agora a gente vai ver um pouquinho como é que a gente transforma os números decimais. Essas transformações podem ser assim. A gente pode transformar as frações em números decimais. A gente pode transformar os números decimais em frações e a gente pode transformar as dízimas periódicas em frações. Certo? Vamos começar pelo mais simples, que é você transformar uma fração em um número decimal. Bom, para fazer isso, basta a gente dividir o numerador pelo denominador, né? Toda fração nada mais é do que uma razão. Uma razão é uma divisão e uma divisão que é representada dessa maneira, né? É um meio, nada mais é do que um inteiro para dividir para 2. 2 quintos é 2 inteiros para dividir em 5. 11 quintos é 11 inteiros para dividir para 5. Então, basta a gente fazer essa divisão. Bom, talvez alguns de vocês não lembrem, né? Como é que a gente divide quando o divisor é maior que o dividendo. Então, vamos lá. 1 sobre 2 é 1 dividido por 2, né? A gente sabe que essa divisão a gente não consegue fazer. Então, para poder fazer essa divisão, né, com números inteiros, a gente acrescenta um zero aqui no dividendo e um zero vírgula aqui no quociente, no resultado, né? Aí agora a gente pode dividir. A gente vai dividir 10 por 2, dá 5, né? E sobra zero. Logo, 1 meio, né? 1 dividido por 2 dá 0,5. Vamos para o outro exemplo. 2 quintos é 2 para dividir para 5. Então, ó, mesma historinha a gente não consegue fazer. Então, a gente acrescenta um zero aqui e um zero no nosso resultado. Agora, a gente ficou com 20 para dividir para 5, que dá, né? A gente consegue fazer. É 4, porque 4 vezes 5 dá 20. Então, 2 quintos nada mais é do que 0,4. Nem sempre essas divisões vão ser bonitinhas assim, tá certo? Às vezes o número decimal pode ter mais casas, às vezes você vai ter que acrescentar mais que um zero. Essas divisões aqui também não são novidade, né? Vocês provavelmente já viram antes, acredito que sim. Então, é só a gente revisar como é que faz. Aqui no 11 sobre 5, mesma coisa. Aí esse eu já peguei um exemplo diferente, porque nesse caso aqui, a gente não vai precisar acrescentar zero, né? Esse é outro caso. Por quê? 11 para dividir para 5 a gente consegue, né? Dá 2, porque 2 vezes 5 dá 10, é o mais próximo de 11 sem passar. Só que vai sobrar 1. E como a gente quer transformar isso aqui em um número decimal, a gente vai continuar a nossa divisão. Para continuar a divisão usando o resto, a gente acrescenta uma vírgula no quociente e um zero no resto. Então, 10 dividido por 5, 2. Agora a divisão foi exata, né? Então, 2,2. Tá? Vamos agora fazer um exemplo do contrário. Bom, um exemplo agora de um número decimal, como a gente transforma ele em uma fração. Bom, é bem simples. O que é que você vai fazer? A gente pode transformar qualquer número decimal usando o denominador de base 10. Então, são aqueles números 10, 100, 1000, por aí vai. Como é que você faz isso? Você observa o seu número decimal, aqui eu tenho 1,2, né? Então, o meu numerador vai ser esse próprio número decimal, só que sem a vírgula, 12. E o que é que você coloca no denominador? Você conta quantas casas você tem após a vírgula. Nesse caso, eu tenho uma, né? Então, eu uso o 10. Se fosse 2 casas, 100. 3 casas, 1000, né? O número de casas vai ser o número de zeros. Então, esse número decimal é 12 sobre 10 em forma de fração. Porém, isso aqui não é uma fração irredutível, tá? Uma fração irredutível é aquela que a gente não consegue mais simplificar. Para quem não lembra, simplificar uma fração é você dividir pelo mesmo número em cima, o numerador, e embaixo, o denominador. Por que é interessante a gente escrever em forma de fração irredutível? Porque, a partir daquele momento, ela não vai estar mais simplificada. Então, é a forma mais simples de você escrever aquele número, aquela fração, certo?
Além disso, geralmente, quando você vai fazer uma questão de múltipla escolha, né, seja no livro, nas atividades de vocês ou em outras provas que vocês vão fazer por aí, sempre os resultados são o mais simples possível. Então, a gente sempre tem que criar o hábito de simplificar as respostas, tá? Quando a gente está tratando de fração. Então, vamos lá, simplificar aqui. Qual é o número que divide 12 e divide 10 ao mesmo tempo, né? É o próprio 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6 e 10 dividido por 2 dá 5. Essa fração eu não consigo mais simplificar, né? Porque eu não tenho mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo, até porque 5 é um número primo. Então, a forma fracionária de 1,2 é 6 sobre 5. Professora, eu só fiz até 12 sobre 10. Eu fiz errado? Não, você não fez errado. Você fez incompleto. Então, ó, essa fração aqui está correta, beleza? É outra forma de você escrever. Só que a gente sempre vai buscar as frações irredutíveis, bom? Um próximo exemplo. 2,75. Então, vamos lá. A gente escreve um número sem a vírgula no numerador. E embaixo a gente conta a quantidade de casas, né? Eu tenho 1, 2. São só as casas após a vírgula, tá? Então, quero 2 zeros. 100. Bom, a gente pode simplificar isso aqui, tá? A gente pode simplificar direto por 25, porque é interessante a gente fazer simplificações e que a gente faça a menor quantidade possível de divisões. Então, eu busco o maior número possível que eu posso dividir em cima e embaixo. Só que eu não vou fazer por 25, tá certo? Porque eu sei que, geralmente, vocês não fazem isso, né? Pelo menos não por enquanto. Talvez no futuro. Então, eu vou fazer por 5, tá certo? 5. E depois eu divido por 5 de novo. Por que que eu pulei o 2, pulei o 3, pulei o 4? Regra de divisibilidade, né? O de cima eu não posso dividir por 2 porque não é par. Eu não posso dividir por 3 aqui, porque somando os algarismos não dá um número divisível por 3. Eu não consigo dividir por 4 esse aqui, porque os dois últimos algarismos não são divisíveis por 4. Então, o próximo é 5. Então, ó, 275 dividido por 5 dá 55. E 100 dividido por 5 dá 20. Aí, agora eu divido por 5 de novo, né? Porque ambos são divisíveis por 5. Termino em 5 ou 0. Vou fazer embaixo. 55 dividido por 5 dá 11. E 20 dividido por 5 dá 4. Chegamos em uma fração irredutível, né? Pois 11 é um número primo. Só dá para dividir por 11 ou por ele mesmo. Ou por 1, aliás. Bom, próximo. Eu tenho 0,343. Então, eu escrevo esse número em cima. Ó, eu vou colocar aqui com 0 só porque eu acho que talvez alguém tenha essa dúvida. Esse 0 aqui, que aparece na frente, eu preciso escrever? Aí eu respondo para vocês, não. Por quê? Porque vai ser um 0 à esquerda. Esse 0 à esquerda não atribui nenhum valor ao nosso número. Então, não é necessário colocar o 0, né, na frente. A gente pode colocar só o 343. E agora, eu conto as casas, né? 1, 2, 3... 3 zeros, a gente vai fazer o 1000, né? E aí a gente confere se dá pra simplificar esse número, tá certo? Só que eu não vou simplificar isso com vocês, eu só usei isso para mostrar nos outros exemplos, tá certo? Então, agora a gente vai ver como é que a gente transforma uma dízima periódica em uma fração. Bom, agora a gente vai ver como é que faz isso, essa mudança, né? Para fração, número decimal, enfim, quando a gente está falando de dízimas periódicas. Porque vocês viram que para transformar o número decimal em fração é um processo bem simples, né? Mas como você vai fazer isso com a dízima periódica, que é um número infinito, né? Como é que você vai contar o número de casas? Então, o processo é diferente. Deixa eu só botar aqui para vocês um exemplo de dízima periódica, que eu acho que talvez algumas pessoas não lembrem. Ó, fazer essa divisão aqui, 1 dividido por 3. Não dá, né? A gente acrescenta 0,0. 10 dividido por 3 dá 3. Que o que chega mais perto é 9. 3 vezes 3, 9, né? E aí vai sobrar 1. Aí, para continuar essa divisão, o que é que a gente faz? A gente acrescenta 0 e divide de novo. Só que vai dar 3 de novo. E vai sobrar 1 de novo. E 0, aí 3, 1, 0 e assim sucessivamente.
Então, essa divisão de 1 por 3 dá 0,33333, fica se repetindo, não acaba. É um número infinito. Então, isso é uma dízima periódica, tá certo? Só que, como é que a gente vai transformar essa dízima periódica numa fração? Bom, tem uma regrinha aqui, tá? Primeiro, deixa eu mostrar a vocês que existem as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. O que é que são as dízimas periódicas simples? São aquelas iguais a que eu acabei de fazer, em que é apenas um número que fica se repetindo e é isso aí. Não tem nenhuma outra parte. Então, por exemplo, 0,555, por aí vai, essa dízima periódica. Ou 0,12, porque pode ser mais de um número que fica se repetindo também, tá certo? Então, agora, vamos fazer com a composta. Qual é o exemplo da composta? A composta é aquela em que tem uma parte decimal além do nosso períodozinho, que é o número que se repete. Então, por exemplo, é 0,2 e aí eu repito 3. 3, 3, 3, 3, por aí vai. Ó, percebam que a gente tem uma parte que se repete, que é o 3. A gente chama essa parte que se repete de período. E a gente tem uma parte decimal que não faz parte do período, né? Então, é um outro número que não se repete, ele só aparece naquela única vez. Um outro exemplo também pode ser sem ser o 0, na frente. Então, por exemplo, 1,2454545, etc. Então, ó, a gente tem o nosso período, que é o 45, e a gente tem a parte decimal que não é periódica, que não faz parte do período, que é o 1 e o 2. Tá bom? A gente tem até inteiro e decimal, né? Bom, eu vou deixar esses próprios exemplos, porque aí com esses mesmos exemplos eu faço a transformação, tá certo? Então, vamos lá. Quando a dízima periódica é simples, é muito fácil de transformar em fração. O que é que você vai fazer? Você vai olhar na dízima quem é o período, que é o número que se repete. Nesse caso aqui é o 5, né? Então, o 5 vai ser o nosso numerador. E embaixo, no denominador, você vai colocar noves, números noves, né? A quantidade de número 9 que você vai colocar é de acordo com a quantidade de números no período. Então, eu só tenho um número no período, que é o 5. Então, vai ter só um 9 no nosso denominador. Logo, a fração que representa essa dízima periódica é 5 sobre 9. Se vocês quiserem fazer o teste, peguem aí a calculadora de vocês, ou façam continha no papel mesmo, e vejam quanto dá 5 sobre 9. Vocês vão ver que vai dar essa dízima periódica. Bom, o outro exemplo agora. Eu vou identificar quem é o período. Quem é que se repete aqui? É o nosso 12, né? Ó, o 12 se repete. Então, o 12 vai ser o nosso numerador. O denominador é noves, de acordo com os números do período. Então, eu não tenho 2 algarismos, então eu vou colocar 2 noves. Logo, vai ser 12 sobre 99. Beleza? Agora, quando é a composta? Quando é a composta, o processo vai ser muito parecido, só que vai ter alguns detalhezinhos, tá bom? Quais são esses detalhes? Primeiro de tudo, no numerador, você não vai colocar apenas o período, porque a gente não tem só o período aqui. Então, você vai colocar a parte decimal, né, que não faz parte do período, que é o 2, e o período, que aqui é o número que se repete, o 3. Então, você coloca ele juntinho como no número só. Logo, a gente tem o número 23. Ou, se você quiser, você olha aqui, ó, quem é o comecinho. Bom, disso daí, a gente vai subtrair a parte decimal que não é periódica, que é o nosso 2. Então, 23 tira 2. Isso é o nosso numerador, tá bom? E embaixo, no denominador, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar, igual como a gente fez na simples. Quantos algarismos tem no nosso período? Tem um, né? Que é o 3. Então, a gente coloca 9. Só que, além disso, a gente tem parte decimal. Essa parte decimal que não é período, a gente vai colocar zeros. Então, se tiver um decimal que não é período, um zero. 2 decimais que não é período, 2 zeros, sucessivamente. Então, aqui eu tenho 1, então vai ser 1, 0. A gente ajeita essa subtração agora.
Então, ficamos com 21 sobre 90. Logo, a fração que representa essa dízima periódica é 21 sobre 90. Se for necessário, você pode fazer, como eu fiz no outro exemplo, transformando isso aqui em uma fração irredutível, né? Você procura um número que divide em cima e um número que divide embaixo. Nesse caso aqui é o nosso 3, né? São dois números divisíveis por 3. 21 dividido por 3 dá 7 e 90 dividido por 3 dá 30. Então, essa dízima periódica é a fração 7 sobre 30. De novo, se vocês quiserem, vocês podem fazer o teste. Fazer aí na calculadora, faz a divisão 7 dividido por 30. Vocês vão ver que vai dar isso aqui. Agora, nesse segundo caso, por mais que aqui não tenha um zero, vai ser a mesma historinha, tá, gente? Você vai pegar, olha quem é o período, é 45, não é isso? Que se repete. Então, você vai pegar a parte que não é o período, que é o 12, 1,2, né, o 12, e o período, 45. E disso você vai subtrair o seu período. Aliás, a sua parte decimal, que é 12. E embaixo, ó, tenho 2 algarismos no período. Então, 2 noves. Eu tenho 2 algarismos que não fazem parte do período. 2 zeros. Aí, agora é só ajeitar. 1.245 menos 12. Ó, a gente faz assim, ó. 5 tira 2, 3. 4 tira 1, 3. Então, a gente fica com 1.233, né? E embaixo, 9.900. Eu não vou fazer a maldade com vocês de simplificar esse número não, tá bom? Mas aqui a gente foi só para mostrar a regra. Então, bora lá. Voltando, porque eu sei que é muita informação. Quando é a dízima simples, a gente só olha o período, escreve no numerador, e a quantidade de algarismos que tem no período é a quantidade de 9 que a gente coloca no denominador. Quando a dízima é composta, você vai fazer uma subtração entre um número formado por o que não faz parte do período e o período, menos aquilo que não faz parte do período. Então, o que é que vai ajudar vocês a fazer essa parte da composta? Separar o número. Quando você pegar a sua dízima periódica, você vai olhar assim. Isso aqui é o decimal que não faz parte do período. Isso aqui é o período. Separem antes de iniciar a usar a regra, tá? E aí, você resolve essa subtração, né? Já no denominador, a gente vai colocar quantos noves de acordo com a quantidade de algarismos do período e quantos zeros de acordo com a quantidade de algarismos do que não é período. Então, ó, parece um trava-língua, né? Mas aí qualquer coisa, volta, escuta de novo, escreve isso no cantinho do papel para lembrar. Então, é bem simples a regra, tá bom? Bem simples. Eu acabei de reexplicar e acho que é simples, né? Mas, enfim, façam... Quando vocês começarem a praticar e fazer exercícios, vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá certo?